Graça e paz, irmãos. Estamos aí no quarto vídeo da aula 2 da disciplina Ética Cristã. Eu estou aqui feliz por essa oportunidade, né, de trocar uma ideia com vocês. Me posiciono nos assuntos que é tratado aqui. Eu tenho o meu entendimento formado, mas não significa que eu seja o dono da verdade, podendo vocês também discutir e formarem a ideia de vocês, mas sempre respeitando a Bíblia Sagrada, tá? Com relação ao casamento, como eu iniciei já no vídeo anterior, falei sobre a natureza, né? Falei sobre os 3 elementos básicos do casamento que tem que ser primeiro entre homem e uma mulher, envolve uma união sexual e envolve uma aliança diante de Deus, né? O casamento tem que estar firmado em Deus. Não temos dúvidas com relação a isso. Tá? É o princípio básico da moralidade e da ética, né? O ensinar com clareza a palavra de Deus. O casamento entre um homem e uma mulher, reafirmando, tem que haver sexo, né? Uma união sexual nisso aí. Não pode haver abstenção de nenhuma das partes sem uma conversa mútua, um acordo. E talvez também considerando possibilidade de doença e tudo mais, tudo bem. Mas fora isso, por nenhum motivo, um motivo justo, o abster-se de sexo é um pecado porque causa consequências ruins e a possibilidade de levar o seu companheiro à prática do adultério, da imoralidade sexual ou do acesso à pornografia. Então deve haver uma responsabilidade em tudo aí, tá ok? E quando nós falamos sobre a aliança com Deus, né, nós temos a plena consciência de que o casamento civil tem a validade jurídica do direito, mas nós buscamos, acima de tudo, ter a confirmação dos direitos do direito civil, mas a bênção de Deus através do matrimônio, do enlace matrimonial dentro da igreja. Tá? Então, são princípios elementares que nós levamos para o resto da vida. Tá? Sobre a duração do casamento. O casamento é para toda a vida, é indissolúvel. O casamento não é eterno. Não é eterno porque quando estivermos com Cristo na glória, né, a eternidade será para a glória, a adoração ao Senhor, e não haverá casados lá no céu. Entendeu? Ah, não, vou procurar minha esposa. Enfim, não vou entrar em detalhes escatológicos sobre os acontecimentos futurísticos da igreja, tá? Mas se entende claramente essa questão, né? E agora nós vamos falar sobre o divórcio. Volto aqui a dizer, não tenho pretensão de esgotar o assunto, mas eu preciso tratar e eu sei que vou divergir de algumas pessoas aí, tá? Mas fiquem tranquilos, né? O que eu estou falando aqui não vai servir para vocês pensarem, refletirem, buscarem informações e formar a sua opinião. Mas a sua opinião não pode ser formada longe da Bíblia Sagrada. A base principal é a Bíblia. E não fique pegando compreensões de pessoas de fora, né, que tem uma capacidade de ensinar e que, ao meu ver, muitos deles acabam extrapolando os limites da Bíblia Sagrada para trazer uma interpretação totalmente extra-bíblica. Tá? Me preocupo com a mudança de opiniões, por exemplo, das Assembleias de Deus, que tem uma convenção geral, né, uma convenção nacional, e é dividida nos estados aí nas convenções estaduais, mas que já abre precedente para o casamento, um novo casamento de pastores que se divorciaram por adultério, né, incompatibilidade, mas que querem permanecer no ministério para não perder sua condição financeira, nenhum status, o status da posição. Então, isso me preocupa muito, porque para preservar
a posição, o status e manter as finanças, eles abrem mão dos preceitos bíblicos, né, e reinterpretam, reeditam situações que antes era pacificada, e que agora mudou, alegando que a mutação social afeta também a igreja, mas não afeta a Bíblia Sagrada, porque os homens mudam, a sociedade muda, mas a Bíblia continua sendo a mesma. O Deus que nós servimos é imutável, continua sendo o mesmo. As suas, a sua, a sua moralidade, a sua justiça, tudo se mantém intacto. Então, não pense que as nossas mudanças são compatíveis com Deus. Muitas delas são incompatíveis e a gente precisa reavaliar tudo isso, tá ok? Então vamos lá. Divórcio. Primeiro, né, o divórcio é o rompimento daquilo que era a aliança de um homem e uma mulher no casamento. Rompeu-se, veio o divórcio. O divórcio não é projeto de Deus. Eu quero ler o texto de Malaquias, capítulo 2, versículo 16, que diz: Deus falando, pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor de Israel. E aquele que cobre de violência o seu vestido, portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos exércitos, e não sejais infiéis. É o Senhor quem diz na sua própria Bíblia, na sua própria palavra. Tá? Não é projeto de Deus o divórcio. Foi dado carta de divórcio, conforme encontramos no texto bíblico, como uma exceção. Mas o divórcio que vem como exceção tem, tem uma barreira aí, que é a possibilidade de um novo casamento. Como é que fica? Vamos mais adiante tratar sobre isso. Muito bem. O divórcio cria problemas, tem um preço a ser pago, né? Vamos considerar um divórcio sem filho, um casamento que não teve filhos, mas tem bens. Então, no divórcio, vai haver a partilha de bens. Está dentro do direito civil, né? O direito de família tem que haver a partilha de bens se houver o rompimento do contrato matrimonial. E aí cria muitos conflitos. O divórcio, né, não sai ileso. Ah, não, vou divorciar, vamos ser amigos. Até deve ter um outro aí que conseguem lidar com isso e mantém uma amizade, né? Mas a regra é clara, sempre há um rompimento e traz transtornos, né, para os divorciados. Agora, um divórcio com filhos, causado por um adultério, né, uma traição, por ser outros motivos, homossexualidade, né, incompatibilidade de gênero, conflito familiar, interferência de sogro e sogra, né, atitudes erradas com filhos, enfim, muitos podem ser os motivos, ou às vezes nenhum motivo tão justificável. Um motivo fútil leva ao divórcio. E aí, quando tem filhos, o problema é seríssimo, porque aí hoje tem a tal guarda compartilhada, mas para atingir um ou outro, quando há o divórcio litigioso, o filho fica sendo usado como forma de ataque, de criar problemas para o outro ex-companheiro ou ex-companheira, né? E quem sofre nisso tudo é a criança. Porque pai, mãe, ninguém obrigou eles a casar. Casaram aí por causa de imaturidade. Aí eu vou falar para casais da igreja, né? Vou falar para vocês, pastores, líderes que vão ensinar na sua igreja, nas suas igrejas, né? Aí vem lá esses crentes que não leem a Bíblia, né? E tomam umas atitudes que chega à culminância do divórcio
e aí agem como se fosse um mundano sem responsabilidade, sem uma ética, um princípio de moralidade bíblica a ser aplicado na sua vida, né? E aí é briga para lá, para cá, criança maltratada, não vai, cumpre o seu papel, né, de provedor e, enfim, nisso tudo, quem sofre é a criança. É a criança. Aí tem aquela criança que fala: eu não pedi para nascer, vocês que me colocaram no mundo, aí vocês causaram tudo isso para mim. Vocês brigam direto, se divorciaram, aí eu tenho que ficar indo para outra casa. Aí vem, além do divórcio, um novo casamento, um novo relacionamento. Aí a mulher arruma um marido, um novo companheiro, que se casa de novo, e aí maltrata o filho. Olha só o transtorno. Ou o companheiro, o ex-companheiro que contrai um novo matrimônio com uma mulher que odeia o filho do casamento anterior. Meu Deus do céu. Estou falando coisas que acontecem, que são práticas, né, que é real no nosso ambiente eclesiástico. A gente assiste isso com frequência. Né? É preocupante a falta de maturidade das pessoas dentro da igreja com relação ao casamento. Né? Aí eu pego, vou insistir em você, pastor, líder, que está aprendendo aí, futuros teólogos. A falta de ensino gera consequências ruins para dentro da igreja. São os desdobramentos. Se pega com mais firmeza, um ensino mais enérgico, né, orientação disciplinar, não fica com medo de esvaziamento de igreja, não. É melhor ter qualidade do que número. Tenha qualidade, né, para que você possa ter resultados eternos. Porque número não te garante portas abertas para o céu, não. Tem que avaliar tudo isso. Estou sendo bem claro. Né? A busca por números é muito diferente da busca da qualidade espiritual das pessoas. Né? Tá com medo de esvaziamento da igreja ou diminuição da arrecadação financeira? Se você tiver medo disso e por conta desse medo não ensinar a verdade, você vai perder muita coisa. Né? Principalmente o favor de Deus. Tem que ensinar a verdade. Vale a pena. Não negocie a verdade de Deus. Não negocie. Tudo que você fizer tem resultados internos dentro da igreja. Você cuidar das pessoas, falar a verdade, instruir, esclarecer, tirar dúvidas, né? No momento pode ser apertado, pode doer ali, não tem essa, mas você tem que falar a verdade. Tem que ser bem claro, né, nos ensinos, senão você vai ter problemas permanentes. Muito bem. O divórcio nunca é justificável e existem razões para isso. Primeiro, viola o projeto de Deus, né, registrado em Mateus 19:6. Né? Também rompe um voto feito diante de Deus, Eclesiastes 5:5 e Provérbios 2:17. Depois vocês procurem aí, não vai dar tempo de ir aos textos bíblicos. Jesus condenou, por exemplo, o divórcio, está em Lucas. E esse texto de Lucas eu quero ler com vocês, esse pelo menos. Lucas, capítulo 16, versículo... Lucas, capítulo 16, versículo 18. Diz assim: todo aquele que repudia sua mulher e casa com outra comete adultério. E quem casa com a que foi repudiada pelo marido também comete adultério. Você ouviu que é o texto bíblico? Jesus falando. Isso é Novo Testamento. Jesus falando. Todo aquele que repudia sua mulher se divorcia, se separa. E eu falo para cristão, para crente. Não estou, é claro,
consideramos também o ensino para os que não são da igreja. Mas eu estou falando para você, pastor, que precisa ensinar dentro da sua igreja. Está dizendo o texto bíblico: todo aquele que se divorcia da sua mulher e casa com outra, comete adultério. É um novo casamento? Vamos. Isso deve ser mais conversado? Deve. Mas eu vou para a interpretação literal da Bíblia. Eu não fico trazendo reinterpretações, não. Eu sou bem resolvido nesse entendimento. É claro que no Ministério das Assembleias de Deus em que eu sou subordinado, eu tenho um pastor presidente, né? Ele tem um entendimento dele, ele pega alguns aconselhamentos de convenção, né? E diverge algumas coisas do que eu penso, mas também não crio nenhum tipo de conflito. Mas quando no momento que eu tenho que ensinar, eu ensino conforme a interpretação literal da Bíblia Sagrada. Tá? E quem casa com a que foi repudiada pelo marido também comete adultério. O novo casamento, segundo o texto bíblico, só vai poder ser permitido em caso de morte de um dos envolvidos aí. É a resposta literal, mas vamos mais adiante, tá bom? Depois vocês podem ir lá no WhatsApp, me perguntar como os alunos têm feito aí durante essa semana que passou. Tenho ficado muito feliz pela interação que vocês estão tendo comigo, né? Podem procurar, falar comigo aí no WhatsApp. Se eu não responder na hora, não tem problema, mas no momento oportuno eu vou responder. Estou disponível a vocês. Às vezes à noite, eu trabalho muito de madrugada e às vezes eu tenho um momento ali livre para poder conversar, tá? Fica tranquilo, tá? Podem perguntar, podem questionar, podem discordar de mim, não tem problema, mas discordar com coerência, com fundamento, não porque só discorda, né? Tem que haver fundamento para isso, porque quando forem te perguntar, ter o fundamento, e o fundamento, ó, tá aqui o fundamento, Bíblia Sagrada, palavra. Vou te perguntar, teólogo, informação. Quantas vezes você leu a Bíblia Sagrada? Um diácono, para ser consagrado, ele deveria exigir pelo menos a leitura única, pelo menos, da Bíblia Sagrada, toda. O presbítero que tem que estar apto para ensinar, instruir, tem que ter exigência. Quanto mais um pastor, um teólogo que nunca leu a Bíblia Sagrada. Vamos lá, vamos reavaliar, deveria ser também exigência de seminário. Leitura total da Bíblia Sagrada. Como é que você quer ser o ensinador da Bíblia e nunca leu ela toda, não conhece ela toda? Pelo menos leu a genealogia, algo extraordinário que muita gente rejeita. Os livros poéticos, sapienciais, de sabedoria, vai lá Cantares de Salomão, né? Vai lá sobre Eclesiastes, são os livros proféticos, profetas maiores e menores, livros históricos, o Pentateuco, os Evangelhos, as cartas de Paulo, o Apocalipse. O pessoal não lê. Vamos lá, tem que... onde é que se encontra? Não consegue nem identificar onde é o livro de Amós. Vamos lá, que seja Abacuque. Né? O pessoal tem uma dificuldade, vai lá, Juízes, que é fácil, né? Mas tem gente que está lá, cadê? Sabe por que falta de manuseio? Tem que ler a palavra. Eu estou abrindo aqui um parênteses para te incentivar, estimular a ler a palavra. Faz bem. Vai lá, entra lá, aquele método de 1 ano de leitura da palavra. Por essa pandemia, muita gente ficou em casa. A maioria das pessoas crentes que estão em casa não leram. Leram muito pouco ou só abriram no momento de assistir uma live do culto da igreja. Se abriu, né? Que quando tá na live lá fica só ouvindo. Tá me entendendo? Tem que avaliar tudo isso, tá? Então, o divórcio nunca é justificável, né? Viola o projeto de Deus, rompe um voto feito diante de Deus.
Jesus condenou o divórcio, conforme a leitura do texto que eu fiz aqui em Lucas 16, 18. Apóstolo Paulo condena o divórcio, né? 1 Coríntios 7, 10 e 11. Vou lá, esse eu quero ler também. 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7, 7, 10 e 11. Vamos lá. 10. Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar. Se divorciou, que fique sem casar. Ou se reconcilie com seu marido. E o que o marido não deixe a mulher. O texto é bem claro. Qual é a dificuldade? Mas sabe o que está acontecendo? Os pastores, num entendimento aí, dentro de convenções, estão dando reinterpretação ao texto, procurando nas entrelinhas coisas que não existem para justificar o injustificável. Um monte de pastores aí assumindo, não querendo abrir mão da sua igreja, do seu poder eclesiástico, do poder financeiro, aí fica lá fazendo as suas mudanças. Na reinterpretação está errado isso. Está errado. O que eu tenho a dizer, a não ser o que a Bíblia me deixa tão claro? Salta aos olhos a verdade. Meu filho, se eu leio de 10 anos, 11 anos, se ele lê esse texto, ele vai compreender como eu compreendo. Tá? Vamos lá. Desqualifica o bispo. Ah, meu Deus do céu. Olha só. Né? A gente está falando sobre o divórcio que nunca é justificável. Né? Vamos lá, 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 2. Versículo 2. É necessário, pois que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Esse aqui eu vou abrir um parênteses, marido de uma só mulher. Nessas reinterpretações da Bíblia, eles falam que naquele momento, naquele novo, ou no primeiro casamento, ou no novo casamento, naquele momento, marido de uma só mulher. Até porque no Brasil, poligamia é crime. Né? Mas eles alegam que pode haver um novo casamento, mas naquele novo casamento ter fidelidade àquele cônjuge. Aí eu vou repetir. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto a ensinar. Aí vem a pergunta: se eu não tenho um exemplo, como é que eu estou apto a ensinar? Se eu não sou modelo, referência para poder meus liderados seguirem meu exemplo, como é que eu vou ensinar eles? A primeira coisa, pastor, como é que você vai falar de casamento se você é um divorciado, é um divorciado que casou de novo? Você não tem condição. Olha, pode ter certeza, é um dos primeiros argumentos que tem para tentar derrubar o líder que descumpre os preceitos bíblicos, que para mim é descumprimento de preceito bíblico. Bom, mas não julgo, não estou aqui, não sou julgador, juiz de ninguém, né? Respeito os entendimentos de outros pastores, mas eu dou conta da minha vida, do meu ministério, daquilo que eu ensino dentro da igreja. Eu vou me responsabilizar pelo que eu estou ensinando para vocês. Né? Eu tenho responsabilidade com o que eu ensino para vocês. Então eu tenho temor e tremor na hora de falar sobre os assuntos eclesiásticos. Ética cristã. Esses assuntos e muitos outros que nós iremos num total de 8 aulas, 8 encontros, nós vamos tratar de diversos assuntos, né? E eu preciso falar aquilo que eu acredito eu tenho por base a Bíblia Sagrada. Eu tenho vários livros teológicos de pessoas com um saber notável, mas além do que eles sabem, tem um limite que é a Bíblia Sagrada. Eles não podem ir além do que a Bíblia Sagrada ensina, tá ok? Então vamos seguir. Exemplo da mulher samaritana, que teve várias mulheres e o que ela tinha.
da mulher samaritana, que teve vários homens e o que ela tinha naquele momento não era dela. Né? É uma prova clara de adultério. E o primeiro companheiro dela era o verdadeiro marido. Tá? Viola a tipologia sagrada, a igreja de Cristo, a noiva e o noivo. Né? Então você imagina Cristo como cabeça da igreja, o noivo da igreja, rejeitar a sua noiva. Né? Bom, não vou entrar em detalhes escatológicos com relação a isso, mas a gente precisa entender que a nossa referência de casamento, de matrimônio, é a mesma relação igreja e Cristo. Respeito, obediência, tá? A gente precisa entender, compreender isso de forma clara. Não vejo dificuldade. Bom, sobre o que a Bíblia fala sobre a possibilidade do divórcio, em caso de adultério, num caso extremo, a Bíblia fala sobre incompatibilidade de gênero. Pirracinha, deu ruim. Pensar se escolhesse direito antes. Muitas pessoas estão decidindo se casar para não ficar solteiro, né? Não estão realmente preocupados em amar o seu cônjuge, de construir uma família juntos, não se preocupar em conhecer. Está naquele versículo, aquele que vier a mim de maneira nenhuma, lançarei fora, e aí comete um monte de erros. Né? E o grande erro é o desdobramento para um divórcio. Então precisa ter cuidado. Tá? Então, possibilidades para o divórcio: adultério, né? A traição, a infidelidade conjugal. Também o abandono do lar. Largou, abandonou o lar. A gente briga muito, irmão. Eu sei que até pode brigar, mas não justifica. Não justifica. É um assunto complexo, assim, que não dá para... Eu tenho pouco tempo para discutir sobre isso. E eu acho que vou precisar fazer um quinto vídeo para ir mais além. Tá? Então, não vou ir para o desdobramento da possibilidade para o divórcio. Adultério e abandono do lar. Não tem outros dois motivos. Agora, eu não estou falando de novo casamento ainda, tá? Não estou falando aqui. É a exceção para o divórcio somente por dois motivos: adultério e abandono do lar. Justificativas diversas para o divórcio. Primeiro, propósito. O próprio Deus se divorciou de Israel. Pô, caramba, usar o texto bíblico para forçar uma barra dessa para dizer que Deus se divorciou de Israel. E dizer, se Deus se divorciou de Israel, eu posso me divorciar né, separar da minha esposa, ou a mulher se divorciar do cara. Essa é uma forçação de barra muito grande. Né? Tão... salta aos olhos a agressão teológica, né, quando você força argumentos como esse. Casamento é voto mútuo. Se um não quer, pode se separar. Não pode ficar obrigado um ao outro. Mentira. A Bíblia, eu comecei lá no início: conhecereis a verdade vos libertará. Já tem que ensinar para os adolescentes e jovens sobre o casamento, a responsabilidade. Porque se eles não quiserem, não casem. Mas também não vão ficar em fornicação, em prática imoral por aí. Eles têm que ser orientados. É bom ensinar com clareza. Não fica com medo de perder ovelha. Não fica com medo de perder dízimo. Tem que falar a verdade. Tá? Tem que ensinar, instruir. Faça preventivamente, faça com amor, com cuidado, com cautela. Estou aqui trocando essas informações, mas quando a gente vai falar para a igreja, né, para a membresia, você faz com todo, não é, com mais polidez, mas com responsabilidade, você ensina adequadamente. E se você tem dificuldade de falar, leva alguém que fale, que ensine, né? Tem dificuldade de tocar em determinados assuntos, leve alguém para a sua igreja que fale. Pessoa que seja polidamente correta e tem base da Bíblia Sagrada. Né? Não vai levar qualquer um também para ensinar a asneira na sua igreja, porque é muito perigoso. Tá? Chegar lá, você cede o púlpito para a pessoa provocar um caos, ensinando heresia dentro da igreja, ensinando coisas extra-bíblicas que não está condiz com o texto das Sagradas Escrituras. Tá? Então, precisa pensar bem nisso aí. Não permitir o divórcio é um ato legalista, né? Como era a guarda do sábado.
Também outra forçação de barra. Né? Agora, né, a pessoa foi ensinada antes que o casamento é indissolúvel, que deve amar, que para você, na celebração do casamento, tem lá os votos. Né? A pessoa sabe que é para sempre, até que a morte os separe, ou que o Cristo venha buscar a sua igreja. Aí depois que tudo aconteceu, você depois, por um motivo, decidiu, e aí vai falar, usar a Bíblia Sagrada e falar que o divórcio é um ato legalista. Poxa, o arrependimento muda toda a situação. Amor e misericórdia. Olha só um outro argumento, né? Você casa, estabeleceu o seu relacionamento matrimonial, aí vem o questionamento. Aí vem o questionamento. Me divorcio porque eu não aguento aquela mulher ou não aguento o meu companheiro em relação ao divórcio. Aí não, eu estou errado, mas a Bíblia não diz que Deus é misericordioso e amoroso? Ele vai me perdoar, eu vou me divorciar e vou me casar de novo e Deus vai me perdoar porque eu estou aqui pedindo perdão a Ele, que eu fiz uma escolha errada. Irmão, Deus é amor, é misericórdia, mas é justiça. Ele vela por sua palavra para cumprir. Entendeu? Tem que haver responsabilidade, não pode ficar banalizando as palavras do próprio Criador, tá? Então, assim, um novo casamento pode? Eu deixo livre para vocês responderem e me perguntarem no WhatsApp, mas aqui eu já me antecipo. Novo casamento só pode em caso de morte, em caso de morte de uma das partes, tá ok? Deus te abençoe. Vitória. Fico durante a semana aguardando vocês aí para interagir no WhatsApp. Né? Podem ligar, pode ir no grupo lá e colocar as suas dúvidas. Né? Se me autorizarem os seus questionamentos no privado, não menciono o nome, mas eu posso, se me autorizarem, coloco no grupo, porque pode ser a dúvida de outros. Então, eu tenho aí a felicidade de estar com vocês durante esses quase 2 meses nas quartas-feiras, tá? Vitória em Cristo Jesus, a paz de Cristo. Eu quero orar, agradecer a Deus por esse momento de aula. Deus amado, eu quero agradecer, porque a tua palavra, ela é viva e eficaz, que penetra a nossa alma, o nosso coração e faz com que nós entendamos melhor as coisas do teu reino. Prepare esses teólogos, futuros teólogos, para ensinarem com intrepidez, com atitude e com a base da verdade que é a tua palavra. Não negociemos em nenhum momento as verdades contidas na tua palavra. É ela que nós vamos defender sempre. Seremos teólogos protestantes, defensores da tua palavra. Não abriremos mão dos nossos princípios, e princípios esses extraídos da Bíblia Sagrada e aplicados em nossa vida. Sejamos homens e mulheres maduros, suficientes e com a capacidade e o discernimento espiritual para ensinar os nossos liderados dentro das igrejas. Em nome de Jesus, abençoe a todos. Abençoe a direção do CETEC na pessoa do pastor Alessandro. Abençoe sua família, sua casa. Abençoe a cada um dos teus filhos que estudam e que têm suas famílias representadas. Deus abençoe-os poderosamente em nome de Jesus. Vitória. Que o amor de Deus seja com todos que amam e aguardam a volta de Cristo. Amém. Vitória em nome de Jesus.